Meus irmãos, hoje, como eu falei, nós vamos estudar sobre a vida de Jó. Perdas e encontros perdas e encontros inesquecíveis na sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, Jó, ele experimenta perdas, mas ele também tem encontros que somente no meio das perdas ele pôde experimentar. O livro de Jó trata os sofrimentos humanos com profundidade existencial e também teológica. É um livro humano, que mostra a realidade humana de uma maneira crua, sem censura. E também, no meio desta exposição dos sofrimentos deste homem, nós extraímos lições preciosas sobre o caráter de Deus e também da sua justiça. Nele, as dúvidas, sentimentos de frustração, incompreensões alheias e questionamentos sobre a bondade e a justiça de Deus, muito comuns na vida de cristãos verdadeiros que não compreendem os propósitos dos sofrimentos muitas vezes, são expostas e respondidas com honestidade. Jó foi um homem casado, era um homem feliz ao observar a harmonia dos seus filhos. Eles tinham o hábito de comer uns nas casas dos outros e eles tinham muita paz entre eles. E Jó tinha essa alegria, essa felicidade familiar ao observar o testemunho dos seus filhos. Ele mesmo tinha um cuidado de santificar os seus filhos. Eles iam para as comemorações, para as confraternizações entre eles. Quando eles voltavam, Jó, só de imaginar que um dos seus filhos poderia ter cometido algum tipo de pecado, Jó, então, a favor de todos eles, oferecia ao Senhor holocausto, pedindo a Deus expiação dos pecados e a santificação de todos eles. A Bíblia também diz, no capítulo 1, versos 3 e verso 10, do livro de Jó, que ele era um homem muito rico no povoado de Uz, uma região a noroeste de Israel, segundo nós lemos também em Lamentações, capítulo 4, verso 21. O autor do livro, ele é desconhecido, nós não temos nenhuma informação segura, existem algumas especulações de quem poderia ser o autor aqui do livro de Jó, mas o mais importante é que é o conteúdo que o autor traz para nós. Este conteúdo é o que mais importa para nós. E o autor deste livro descreveu Jó como sendo íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso está registrado no primeiro verso do capítulo 1. E essa era a mesma descrição que o próprio Deus tinha a respeito dele. Não apenas o autor, mas também a impressão, a percepção que Deus tinha a respeito dele, acrescentando aqui que ninguém havia na terra semelhante a ele. Então veja qual era a descrição que Deus tinha de Jó, né? Semelhante àquela descrição que nós encontramos a respeito de Abraão. Não havia ninguém semelhante a Abraão, semelhante àquela mesma descrição que nós encontramos a respeito de Saul. Deus foi quem escolheu Saul para governar o estado de Israel, o povo de Israel, como rei, e diz o texto que não havia na terra homem semelhante a Saul. São descrições que que nos levam a entender que estes homens, eles andaram até certo período da história deles, com uma integridade que o distinguia de todos os demais que havia na face da terra. Então Jó foi um destes homens, um destes poucos homens que andou sobre a terra, cuja integridade, cuja retidão, cuja disposição para se desviar do mal foi reconhecida, inclusive, pelo próprio Deus. Mesmo assim, apesar dele ter sido um homem tão íntegro, tão reto, que se desviava do mal, Deus assim mesmo permitiu que Satanás o provasse. É o que nós lemos no capítulo 1, versos 11 e verso 12. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falando para o Senhor. Resposta do Senhor foi, verso 12 do capítulo 1, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da sua presença, saiu da presença do Senhor para exatamente promover males contra a vida de Jó e tudo aquilo que cercava a vida de Jó. E aquilo que Deus disse para Satanás se confirma quando nós lemos no verso 22 do capítulo 1. No capítulo 1, verso 22, lemos que em tudo isso, apesar de todos os males que ele sofreu, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele foi provado e ele
passa pela provação como um homem aprovado. Isso justifica também e explica também a descrição que a própria Escritura dá a respeito de Jó, como um homem íntegro e reto e que se desviava dos maus. Então, apesar dessa condição de integridade dele, Deus permitiu que fosse provado e submetido a uma sequência de sofrimentos. Primeiro sofrimento de Jó foi associado à perda de seus funcionários, capítulo 1, versos 14 ao verso 15. Também a perda dos seus rebanhos, suas posses, suas propriedades, versos 16 e verso 17. A morte dos seus 10 filhos. Imagina, perder um filho já é dramático demais. Jó perdeu 10 filhos. E esse número, ele na literatura sapiencial ou poética, ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele aponta para a totalidade. Jó tinha 10 filhos e ele perdeu os 10 filhos. Ele não sofreu um luto, ele sofreu 10 lutos ao mesmo tempo. E diz o texto que ele sofreu também com uma grave doença, tumores malignos, conforme lemos no capítulo 2, verso 7 e verso 8. Tumores malignos que tomaram conta de todo o seu corpo. E ele mesmo descreve no capítulo 7, um pouco mais adiante, como ele se encontrava em meio a esta grave enfermidade. Diz lá: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura, ou seja, estava expelindo pus. Isso nos ajuda a perceber que a enfermidade de Jó era uma enfermidade não apenas grave, no sentido patológico da palavra, mas também estético da palavra. O aspecto externo de Jó era feio. Aquele tipo de doença que você não quer nem sair de casa, por tanta vergonha que você sente ao olhar no espelho. E era assim que Jó estava se encontrando. Este era o contexto dele. Perda dos seus funcionários, perda dos seus rebanhos, perda dos seus 10 filhos, doença grave tomando conta do seu corpo e ainda uma crise conjugal com a sua mulher. Porque a sua mulher, que muitas vezes não é mencionada no livro de Jó, né? Mas você já imaginou para ela também como foi esse sofrimento? Como foi esse sofrimento para ela? Vendo a perda dos funcionários, vendo a perda dos bens, vendo a perda dos seus filhos e vendo o seu marido naquela condição. Ela, num ato de desespero, de incompreensão, de fragilidade, disse para Jó, no verso 9 do capítulo 2, amaldiçoa a Deus e morre. Essa mulher estava em profundo sofrimento também. Profundo sofrimento. Então, veja só o contexto de Jó. Você vê a sua vida de uma hora para outra sendo desestruturada. Totalmente. E aqui, aquela pessoa que restou para ele, que poderia servir de amparo, de encorajamento, é uma pessoa que agora também está muito fragilizada. Jó estava encurralado de todos os lados, por todos estes sofrimentos. Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, quando receberam a notícia de tudo o que passava com Jó, resolveram ir até o encontro dele, com a finalidade de condoer-se ou se compadecer dele e também consolá-lo, encorajá-lo, estimulá-lo, se é que é possível confortar e consolar uma pessoa no meio de tão profundos sofrimentos. Mas foi o que os amigos dele quis fazer. Cada um veio de uma parte, eles então se encontraram e foram então até onde Jó se encontrava. Mas quando eles estão se aproximando, eles avistaram Jó à distância e eles mal conseguiram reconhecer Jó, tão mal que Jó se encontrava no meio daqueles sofrimentos. Então, antes mesmo de chegar, eles ergueram a voz e começaram a chorar. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra. Quando eles chegaram onde Jó estava, Jó não estava numa cama,
num lugar climatizado, com toda a assistência médica à sua disposição. Jó estava na terra, estava meio que abandonado. E os seus amigos se assentaram com ele. Amigos que, esses dias eu ouvi uma frase interessante, que na prosperidade você atrai amigos, mas na sua dificuldade, a sua dificuldade prova ou testa os seus amigos. E justamente nesse momento mais terrível e humilhante da vida de Jó, esses homens resolvem se colocar ao lado dele, chorar com ele, orar com ele e sentar na terra com ele. Foram amigos realmente muito próximos de Jó, que amavam Jó, que tinham preocupação com ele. E eles resolveram fazer isso. E eles se sentaram ali na terra, e diz o texto que eles ficaram, olha só, 7 dias e 7 noites com ele, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Olha que coisa, hein? Eles foram para lá para condoer-se, ou compadecer, sentir a dor com ele e tentar consolar. Como que eles fizeram isso? 7 dias e 7 noites em silêncio, simplesmente ao lado de Jó, em respeito à sua dor, em respeito ao seu sofrimento. Eles não quiseram falar absolutamente nada, simplesmente estar ao lado do seu amigo. Depois, obviamente, passaram a conversar, procurando explicação para todas aquelas tragédias, como que cada um estivesse ali tentando tatear no escuro, a fim de encontrar uma saída. Afinal de contas, eles foram para lá para quê? Não foi para também consolar Jó? Então eles estão ali com Jó, num diálogo, tentando tatear no escuro, a fim de encontrar uma saída e tentar tirar Jó daquela situação de tão profunda tristeza. É o que eles estão tentando fazer. Eu até acredito que houve boa intenção de realmente querer ajudar Jó. Existem lutos que nós temos que enfrentar, de pessoas amadas, próximas a nós, que a gente fica sem saber o que fazer. A gente quer fazer alguma coisa. Eu me lembro de um culto fúnebre, eu nunca me esqueci. Quando eu cheguei, a irmã me abraçou e o filho dela foi encontrado morto na sua casa depois de 3 dias. Ele teve um mal súbito, faleceu, e somente 3 dias depois é que ele foi encontrado, porque a vizinhança começou a perceber um mau cheiro. Então eles arrombaram a porta e encontraram um filho naquela condição. E o caixão teve que ficar fechado, não teve oportunidade ali para ver o filho, né? E de uma maneira ali sentimental, existencial, poder olhar para o filho e despedir dele. E ela me abraçou quando eu cheguei, chorando, mas chorando compulsivamente. E ela dizia para mim chorando: pastor, eu só queria me despedir do meu filho. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu falo para essa mãe? O que eu falo para esta mãe? Essa irmã em Cristo. E muitas vezes nós não nos conformamos em ficar calados, porque é como nós nos sentimos até culpados, porque não falar nada é não consolar a pessoa, e ela precisa de consolo. E quando você é pastor, a pressão parece que se multiplica. Existe uma cobrança subjetiva, muitas vezes nossa mesmo, de que nós temos que falar o tempo todo, e em todas as circunstâncias. Nós não temos o direito de nos calar. E eu ficava ali naquele momento, enquanto ela estava abraçada comigo, confessando a sua dor, chorando, e enquanto ela chorava, eu estava pensando: o que eu falo para ela? O que eu falo para ela? Eu fico imaginando que os amigos de Jó, que antes de chegar perto dele já sofrem como eles sofreram, eles cobraram de si mesmos ter que falar alguma coisa para Jó. E foi isso que eles tentaram fazer. Então, o livro de Jó, ele é estruturado nesses diálogos. Começam aqui no capítulo 3 e vão terminar lá no capítulo 38 de Jó. Então, todo o livro ele é estruturado nesses diálogos dos seus amigos com Jó, naquela circunstância que eu já mencionei aqui. Jó começou, capítulo 3, lamentando tudo o que estava sofrendo, num desabafo sincero de sentimentos entre amigos. Quando você está entre amigos, você se sente à vontade para compartilhar a sua dor, para expor os seus sentimentos, as suas opiniões e pensamentos que ditos
expostos, falados em outros ambientes, podem causar transtornos nos relacionamentos, podem causar divisões, podem causar escândalos, mas Jó está entre amigos, e amigos que estavam ali para condoer-se com ele. Então o que ele fez no capítulo 3? Ele expôs o seu lamento. Capítulo 1, ele mostra que Jó, ele permaneceu firme o tempo todo. Permaneceu firme o tempo todo. A última firmeza que nós vemos de Jó aqui está no verso 10. No final do verso 10 do capítulo 2. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. E aí depois nós temos aqui uma descrição sobre os amigos que tomaram conhecimento da sua situação e foram ao seu encontro. Mas depois desses 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, sentados no chão, em silêncio, eles começam a conversar. E nesse ambiente de alta confiança e de intimidade, capítulo 3, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Então, neste momento, ele expõe a sua dor, ele desabafa, e foi um desabafo sincero de sentimento entre amigos, os quais, bem intencionados, tentaram interpretar os sofrimentos, e Jó respondeu a cada um daqueles discursos. Eles falam, eles tentam interpretar, eles tentam tatear a realidade de Jó, a fim de dar a ele significado para aquela dor, para aquele sofrimento, e no final de cada um daqueles discursos, Jó reage, tá? Até que aparece um jovenzinho chamado Eliú. Tudo indica no texto que tanto Jó era o mais velho, Jó e os seus 3 amigos eram pessoas já de certa idade. E Eliú era um jovem, capítulo 32, verso 2, e especialmente no verso 6 do capítulo 32, onde diz que Eliú estava aguardando o Jó terminar de falar, porque Jó era o mais velho. Então, era um jovenzinho. E ele, então, toma a palavra, repreende a todos, tanto Jó como também os seus 3 amigos, os deixando calados. Eles foram tão impactados com a palavra de Eliú, que eles não encontraram palavras para responder Eliú. Eles encontraram palavras para responder Jó, e para contestar Jó. Mas Eliú, os amigos de Jó não tiveram palavras para contestá-lo. E nenhum respondeu mesmo, até que o Senhor interveio, pôs fim a todos aqueles debates. E aí nós temos capítulo 38 até o capítulo 41. Então Jó se arrependeu e mais uma vez glorificou a Deus por seus soberanos propósitos. É o que nós vemos aqui no final do livro, capítulo 32, versos 1 ao verso 6. Então nós vamos ver aqui, eu estou destacando 4 lutas pelas quais Jó atravessou. Lutas entre a ignorância e a sabedoria. Quando você analisa os discursos dos seus amigos e as respostas que Jó dá aos seus amigos, a gente percebe que eles estão ali meio que num debate de vaidades. Os amigos de Jó estão tentando mostrar a ele sabedoria, só que uma sabedoria que não ajuda, uma sabedoria muito limitada, muito frágil. E Jó, ao responder os seus amigos, responde também baseado numa ignorância, que ele achava que era sabedoria. Chega um momento que Jó fala: olha, eu não sou ignorante, eu não sei menos que vocês. É assim que termina a disputa, o diálogo deles, né? Então Jó está se sentindo inferiorizado pela sabedoria de seus amigos, e ele dá um jeito de se exaltar, dizendo: olha, eu não sou inferior a vocês em matéria de sabedoria não, eu também entendo das coisas. Parece que estão ali num debate, quem é mais inteligente, quem é mais sábio do que o outro, até que vem o Senhor e mostra a verdadeira sabedoria, e faz todo mundo silenciar diante dele. Então, estas são as lutas que muitas vezes eu e você enfrentamos com Deus. As lutas fundamentadas na ignorância sobre os propósitos que Deus tem para nós, mesmo em meio aos sofrimentos. E só a sabedoria de Deus é poderosa para nos consolar, é poderosa para nos confortar. Vamos ver cada uma dessas lutas que nós destacamos aqui. A primeira luta dele foi questionar o propósito de Deus no seu nascimento. Enquanto ele estava lá com seu quadro de funcionários estruturado, enquanto ele estava com seus rebanhos se multiplicando, os seus filhos em harmonia, gozando de plena saúde e em paz com a sua esposa,
não precisa questionar o propósito do nascimento, não. Mas quando a tribulação veio e furtou de Jó, tomou de Jó essa paz que ele tinha antes, aí ele passou a questionar o propósito de Deus de ter nascido. Não é assim a história da nossa vida? Nós, às vezes, murmuramos porque nós não temos o que nós gostaríamos de ter. Seja material, seja relacional, seja alguma aspiração profissional, nós questionamos por quê. Mas ao mesmo tempo nós muitas vezes não agradecemos por aquilo que nós temos. Mas questionamos quando nós não temos o que nós queremos. E Jó não era um homem diferente, mesmo sendo íntegro e reto e que se desviava do mal. Jó não era diferente, ele tinha suas lutas. E a primeira luta de Jó diante do Senhor foi questionar o propósito do seu nascimento. Apesar de todas as tragédias, inicialmente Jó demonstrou confiar em Deus e o glorificou. Quando ele perdeu tudo, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 21 do capítulo 1. Então, no final de todas aquelas tragédias, o que Jó faz? Ele glorifica a Deus. E assim não deixou que os seus lábios blasfemassem, e ainda rebateu as queixas da sua esposa, dizendo: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Esse é um homem lúcido no meio das tragédias. O mesmo Deus que nos deu é o mesmo Deus que tem o direito de tomar. Nós não questionamos quando recebemos a bênção, nós vamos questionar quando a bênção é tirada de nós? É o que Jó está falando para ela. Então fique tranquila, porque a nossa fé, a nossa confiança não está nos bens que nós possuímos, nem na relativa paz que podemos experimentar na terra. A nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança está naquele que está acima dessas condições favoráveis e desfavoráveis que a vida impõe sobre todos nós. Então, Jó está dizendo para a esposa: o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que também pode tomar. E foi por isso que ele glorificou a Deus, como eu já mencionei, no verso 21 do capítulo 1. No entanto, não durou muito, até que em meio às dores persistentes, e dores persistentes associadas com a falência profissional, ao múltiplo luto familiar, crise conjugal e tantas dúvidas que tomaram o seu coração, ele questionou. Capítulo 2, versos 9 ao verso 12. Ele diz o seguinte, capítulo 3, tá? Capítulo 3. Capítulo 2 não, capítulo 3 de Jó. Ele diz assim: escureceram-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que me amamentasse? Ele está questionando aqui o dia do seu nascimento. Qual foi o propósito de Deus para que eu nascesse? Nós nos lembramos aqui, quando estudamos a história de Moisés, as queixas no capítulo 14 de Êxodo, que os israelitas apresentaram a Moisés, quando eles estão diante do Mar Vermelho, e montanhas dos dois lados, e atrás deles, Faraó com os exércitos egípcios se aproximando para matá-los. Eles chegaram diante de Moisés questionando: por que você nos tirou lá do Egito? Para nós morrermos agora no deserto? Qual foi o propósito de ter saído de lá? Então Jó está aqui dizendo para Deus, qual foi o propósito do meu nascimento? Eu nasci para conhecer a felicidade e ver tudo perder e terminar os meus dias, já velho, terminar os meus dias tomado por tantas infelicidades assim. Qual foi o propósito da minha vida? Qual o propósito que há nisto? A segunda luta de Jó foi lidar com os equívocos teológicos sobre Deus. Meus irmãos, esta é uma luta que nós enfrentamos muito frequentemente. Os equívocos teológicos que nós temos que ouvir. E ouvimos, vez por outra, inclusive por pessoas até bem intencionadas. Como já vimos, Jó tinha
3 amigos pessoais que naquele momento de muitos sofrimentos se mobilizaram e foram ao seu encontro para condoer-se dele e consolá-lo, e ouviram Jó lamentar. Então, cada um dos seus amigos fez um discurso teológico equivocado, que o próprio Deus chama, no capítulo 42, verso 7 e verso 8, de loucura. O discurso dos amigos de Jó. O que é loucura na linguagem da literatura sapiencial, poética? O que é loucura? É a estupidez de, tendo conhecimento da palavra de Deus, de não atendê-la. Então, o que eles estão fazendo aqui com Jó é, na tentativa de consolar Jó, falar coisas equivocadas a respeito de Deus e da sua justiça. Por causa disso, Jó reagiu a cada um desses discursos de uma maneira muito negativa diante de Deus. É uma curiosidade, porque eles fazem o discurso, mas a reação de Jó é principalmente oferecida contra Deus. É isso que nós vamos ver aqui. Veja só, primeiro, o discurso de Elifaz. Em síntese, capítulo 4 até o capítulo 5, ele questiona a confiança de Jó. Capítulo 4, verso 6, ele diz: porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Jó estava amparado por essa certeza, por essa convicção. Aí vem um amigo dele e fala: ué, cadê a sua confiança? Você está parecendo um hipócrita, né? Então, o questionamento que ele faz contra Jó aqui é um questionamento que abala Jó. Ele já está frágil e ele é fragilizado ainda mais. Ele também questiona a integridade de Jó, versos 17 e verso 18 do capítulo 4. Ele diz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. Você se julga justo, Deus te considera justo, mas você está equivocado, Jó. Porque Deus, Ele não considera o homem puro diante dele, e Ele não confia nos seus servos. Olha a situação de Jó. Está mexendo com as bases de convicções dele. A fé é um fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. Então você remove o fundamento, você abala toda a estrutura que é edificada sobre este fundamento. E o que ele está fazendo aqui? Está tocando indevidamente na dignidade de Jó. Porque Jó, em meio a todos esses sofrimentos, ele não pecou. Jó realmente permaneceu íntegro. Muito embora, no meio dos seus sofrimentos, foi perturbado pelos pronunciamentos e pelas palavras dos seus amigos, a ponto de esboçar diante de Deus condutas erradas, e ele foi repreendido por Eliú, e depois foi repreendido pelo próprio Deus. Mas o que está acontecendo aqui com Jó, é que o seu amigo está mexendo com algo que é fundamental para os valores de Jó: a sua confiança, a sua integridade. E aí, o que aconteceu? Nos capítulo 6 ao capítulo 7, temos o texto que expõe a reação de Jó a este questionamento. E a reação dele é de incompreensão e de queixas contra Deus. Ele se volta contra Deus e mostra a sua incompreensão contra Deus. Capítulo 6, verso 8, verso 9 diz: quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a minha mão e acabasse comigo. É como se ele estivesse se sentindo enganado durante todos os anos da sua vida. Então, sim, tomara que quem pudera Deus acabar logo com a minha vida. Incompreensão e também queixas contra Deus. Capítulo 7, versos 20 e verso 21, ele diz: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade?
pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Estarei morto. Então, veja a reação que Jó apresenta aqui. É a reação de incompreensão sobre Deus e também se queixa contra Ele. E isso foi resultado de um discurso teologicamente equivocado que ele ouviu. E ele reagiu mal. Mas não termina aqui. Ainda tem um discurso do outro amigo, Bildade. Capítulo 8, nós temos todo o discurso de Bildade. Em síntese, o que Bildade faz? Ele questiona a ignorância de Jó. Capítulo 8, versos 2 e verso 3. Nós lemos assim: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? O que ele está fazendo, Bildade? Ele está questionando aqui a ignorância de Jó. E Jó reagiu, capítulo 9 e capítulo 10, com desânimo. Já que eu sou ignorante, já que eu não compreendo Deus, reagindo a um discurso do seu amigo, que o convence de ignorância sobre a justiça de Deus, o caráter da justiça de Deus. Então ele reage com desânimo, capítulo 9, versos 3, ele diz: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então não adianta discutir com Deus, ele não vai responder. Quem sou eu? Sou nada, né? Capítulo 9 ainda, verso 14, ele diz: como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Gente, se nós nos convencermos que nós somos ignorantes o suficiente para não sermos ouvidos por Deus, o que nós vamos fazer? Nós não vamos orar. Então, uma teologia equivocada vai provocar o quê? Uma conduta, teologicamente falando, equivocada. Então, para que eu vou discutir com Deus? Eu não tenho palavras para debater com Ele. Afinal de contas, eu sou ignorante. E ele reage aqui a um discurso teologicamente equivocado, como eu mencionei, por parte do seu amigo Bildade. Então, ele não reage apenas com desânimo, mas também com pessimismo. Capítulo 9, verso 17 e verso 18. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Deus está fazendo isso por mim sem propósito, sem causa, sem sentido algum. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Além de se sentir desanimado, ele olha a perspectiva da sua vida a partir do pessimismo. Então, desanimado e pessimista, ele desiste aqui, aparentemente, de buscar alguma resposta de Deus. Então resolveu tratar com amargura as ações de Deus. Já que ele não vai me ouvir, já que ele não tem palavras para falar com ele, já que o propósito dele é me fazer sofrer sem nenhuma causa convincente, sem nenhuma causa justa, então ele resolve aqui, com amargura, tratar Deus dessa maneira. Capítulo 10, versos 1 ao verso 3. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber. Por que contendes comigo? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Versos 14 ao verso 19. Se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me perdoarás. Olha a queixa que ele está fazendo. Se eu pecar, o Senhor não vai me perdoar. Ele foi influenciado por um pessimismo. E ele continua, verso 15. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Veja, discurso teologicamente equivocado provocou uma reação teologicamente equivocada, uma conduta teologicamente equivocada por parte de Jó. Mas não termina.
Ainda tem Zofar, o outro amigo, cujo discurso nós encontramos no capítulo 11. E o discurso dele levanta a suspeita de que Jó estava ocultando iniquidades e por esta razão estava sendo disciplinado por Deus. Capítulo 11, versos 14 e verso 15 nós lemos: se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Abra o jogo, Jó. Deus, Ele pune pecadores. Você está tentando tatear. Se você tem algum pecado que você não revelou para ninguém por trás dessa aparente integridade, confesse a Ele. Abra mão da sua iniquidade, da sua injustiça. E o que vai acontecer é que você será abençoado por Ele. Então, Jó reagiu, desprezando os conselhos que ele ouviu, capítulo 2, verso 3. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior como quem não sabe as coisas como essas? Ele reage aqui desprezando os seus amigos, os conselhos dos seus amigos, acusa os seus amigos de mentirosos, capítulo 3, versos 4 e verso 5. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Vocês calados são sábios. Ele está já apelando aqui, né? Aqui foi falar um homem que tinha consciência da sua integridade, ser tratado com suspeita de estar escondendo iniquidade e injustiça na sua casa. Nessa hora, Jó, você percebe pelo tom, ele já não está mais tão paciente. Ele já está reagindo já com muita decepção. Então ele acusa os seus amigos de mentirosos e questiona, veja, ele reage também contra Deus, ele questiona a justiça de Deus no capítulo 13, versos 23 ao verso 28. Não bastando tudo isso, seus amigos reagiram com maior rispidez, já que a tensão já está no ar, né? Então seus amigos agora começam a reagir de uma maneira mais forte. Ele o acusou de estar sendo guiado pela iniquidade. Você está se comportando assim, está vendo? Porque você está com iniquidade, por se julgar mais sábio que os outros, e levianamente o acusou de ocultar pecados também por trás de sua suposta integridade. Lá no capítulo 22, verso 5, vemos Elifaz fazendo a mesma coisa. Capítulo 22, verso 5: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Eles estão agora também enfurecidos com ele. Bildade não foi diferente. O acusou de ser intransigente por não ter dado ouvidos. Capítulo 18, verso 1 ao verso 4. E Zofar de presunçoso, e insinuou que Jó estava sendo perverso. Ou seja, a discussão agora é outra. A troca de acusações, a disputa por quem é mais sábio que o outro, está no ar. Então esta foi a segunda luta de Jó. Ter que lidar com discursos teológicos equivocados. A sua terceira luta foi contender com Deus por ser íntegro. Essa foi a sua terceira luta. Elifaz levianamente o acusou de ocultar pecados como razão de estar sendo punido por Deus, como vimos aqui no capítulo 22, verso 5. E o aconselhou no verso 21 do capítulo 22, reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Eles estão insistindo com Jó. Jó, você está com pecado. É a teologia da prosperidade vista na sua antiguidade, nas suas raízes. Essa falsa teologia, essa heresia, este engano que se prega em nossos dias, que o crente não passa por nenhum tipo de enfermidade, que o crente não passa por problemas financeiros, porque a pobreza, a enfermidade, a ausência de sucesso profissional é sinal de pecado, de fraqueza espiritual e até ausência de salvação. Essa é uma heresia que se prega em nossos dias. E nós conhecemos muito bem a história de uma pessoa muito conhecida no Brasil, uma mulher que foi missionária na África, que pregou no Brasil aqui todo, que pregava e esteve em Goiânia várias vezes pregando essa falsa doutrina, que o crente não passa por nenhuma enfermidade, e se está passando por alguma enfermidade é porque ele está escondendo pecados.
e ela, quando passou por uma enfermidade muito grave, ela teve que ser hospitalizada e tratada escondidamente, para evitar escândalo entre aqueles para quem ela esteve pregando essa heresia. Então, nesses dias de Jó havia essa heresia, e os seus amigos estavam pensando que Jó estava passando por tudo aquilo. Por quê? Porque Jó estava escondendo algum tipo de pecado. Lembra de Israel, no caso de Acã, que tomou dos despojos que Deus havia proibido que não tomasse, e escondeu na sua tenda, e por causa disso o povo estava perdendo batalhas? Então os amigos de Jó estavam com esse entendimento: Jó, você está passando por tudo isso, abra a mão da sua iniquidade. Mas eu não tenho iniquidade nenhuma, eu não estou cometendo. Jó, pode falar, Jó, você está cometendo sim, você está escondendo injustiça. E eles estão ali insistindo, e até considerando que ele estava mentindo e que ele estava em pecado, ele chega, ele dá este conselho: reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus, e com Ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Isso tudo vai cessar, Jó. Então confesse o seu pecado, né? E eles estão ali naquela insistência. Então, revoltado, no capítulo 23, verso 3. É assim que nós lemos mesmo, capítulo 23. Jó estava revoltado, verso 2. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. E aí no verso 3 ele diz: se eu soubesse onde eu poderia achar. Jó está disposto aqui a confessar um pecado que ele não tem. Se eu puder encontrar com o Senhor, eu vou atrás dele agora, já que eu não sei que pecado que eu estou cometendo, mas se eu pudesse encontrar com o Senhor, eu confessaria para ele, diria para ele: olha, os meus pecados. Quais pecados? Os meus pecados. Porque ele não pecou em nenhum momento. Jó não esteve cometendo pecados. Os amigos que estão insistindo numa teologia equivocada com ele. Então ele está dizendo: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Jó, neste momento da sua vida, está pensando que, tendo sido provocado pelos seus amigos, ele está pensando que ele pode, por ser justo, contender com Deus. Ele dá sinais aqui de altivez, e que Deus, inclusive, estaria evitando debater com ele, porque ele era justo o suficiente, e porque os seus argumentos, os argumentos de Jó, seriam mais convincentes do que o argumento de Deus. Olha a situação em que Jó chegou. Olha a situação em que ele chegou. Capítulo 23, verso 4. Exporia ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? O que Jó está aqui pensando? Deus, ele está fugindo de mim, porque ele não vai ter argumentos mais convincentes que os meus argumentos. Então ele está me evitando. Se eu pudesse encontrá-lo, minha boca está cheia de argumentos. Ele falaria, eu entenderia o argumento dele, e eu nessa hora apresentaria os meus argumentos. Mas é como se Deus estivesse evitando. Ele chega a ponto de exigir que Deus lhe ouça e responda, capítulo 31 de Jó. Aí nós damos um salto aqui e vamos para o capítulo 31, verso 35. Lá no verso 35, olha o que Jó diz: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Ele não está encontrando Deus para contender com ele. Ele não está encontrando Deus para lutar com ele num debate filosófico sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a justiça. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Ele está aqui preparado para enfrentar quem tiver que enfrentar, seu acusador e até mesmo Deus, que o Todo-Poderoso me responda. Ele está exigindo que Deus responda à sua indagação. Olha a que ponto o homem chega no seu sofrimento, no seu desespero, na sua angústia, né? Jó estava se julgando justo aos seus próprios olhos, pensando que por tal condição deveria ser isentado de sofrimentos, tragédias e do luto. Por isso, quando passou por todas essas adversidades, questionou Deus e a sua justiça e se dispôs nessa falsa confiança a contender com ele. Esta
conduta fez acender a ira de um jovem chamado Eliú, que por respeito esperou os mais velhos terminarem as suas discussões. Os 4 estavam lá debatendo. Eliú estava de alguma forma próximo daquelas discussões, ouvindo aquelas discussões, e ele não interferiu até que aquelas discussões terminassem. Então, depois que eles terminaram de falar, capítulo 32, ele então toma a palavra e resolve expor aqui a sua ira contra os 4. E a ira de Eliú foi exposta na forma de uma dura exortação, não apenas contra Jó, que pretendia ser mais justo do que Deus. Capítulo 32, versos 1 ao verso 2. Mas também ele expõe a sua ira na forma de uma dura exortação contra Elifaz, Bildade e Zofar, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Jó era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. Os amigos não estavam acreditando na integridade de Jó, estavam procurando motivos para acusar Jó, a fim de ajudá-lo a se libertar daqueles sofrimentos, porque eles estavam entendendo que os sofrimentos de Jó eram, na verdade, uma resposta da ira de Deus contra pecados que ele estava escondendo. Então, não achando o motivo, eles resolveram, então, condenar Jó de alguma forma. Esta exortação fiel sobre Deus e a sua justiça, que nós vemos nos capítulos 32 até o capítulo 37, os fez ficar pasmos e calados, conforme nós lemos aqui no verso 15 do capítulo 32. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes palavras. Eles ficaram pasmados, calados. A última luta de Jó foi quando Deus então resolve contender com ele. Ele queria contender com Deus, então Deus vem contender com ele. E agora, essa é a luta mais dura de Jó. É quando Deus vem para contender amorosamente, pastoralmente com Jó. Já que se julgava justo o suficiente para contender com Deus e apelou para que o respondesse, então Deus, no final da exortação de Eliú, se revelou a Jó e passou a contender com ele. E aí nós temos aqui os capítulos 38 até o capítulo 40, verso 2. Esta é a contenda de Deus, é a luta de Deus agora com Jó. Ele queria que Deus respondesse, que Deus se apresentasse, que Deus debatesse com ele. Então Deus vem, se revela a ele e resolve contender. Estes capítulos 38 a 42, verso 2, registram 45 perguntas para que Jó respondesse. Jó era mais sábio do que Deus, então Deus apresenta para ele 45 perguntas para que ele respondesse, já que pensava ser mais sábio que o próprio Deus, conforme lemos aqui no capítulo 38, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é você, Jó? Na sua limitada sabedoria, no seu limitado conhecimento, para contender comigo. Ele estava querendo muito contender com Deus, e Deus está dizendo: quem é você para contender comigo, para debater comigo? Já que você quer tanto, e Deus, neste sentido, ele se relaciona com o homem numa linguagem que o homem é capaz de compreender, né? Deus, ele não esmaga Jó, ele permite que Jó tenha um vislumbre da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus. E é nesse momento que Deus faz a sua primeira pergunta. De 45 perguntas, a primeira pergunta que Deus fez a ele está no verso 4 do capítulo 32. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo se tens entendimento. Essa é a primeira pergunta para começar o debate. Essa pergunta, só ela, não precisa nem das 45, só ela é suficiente para humilhar todo ser criado por Deus. Todo ser criado por Deus. Só que não termina aqui. Ainda tinham 44 perguntas para serem respondidas. 44 perguntas. No final da última pergunta, disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Responda, Jó. Eu fiz 45 perguntas, me responda uma pergunta. Me responda uma pergunta. Jó se calou.
Se você observar, não coloquei aqui, no capítulo 40, veja a primeira reação dele no verso 4 do capítulo 40. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse, verso 4, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele está assustado. Ele está assustado com a grandeza da sabedoria e dos atos soberanos de Deus. É impressionante. A reação de Jó foi de total quebrantamento, conforme lemos no capítulo 42. Ele confessou a onipotência de Deus, bem sei que tudo podes, capítulo 42, verso 1, a parte A. Ele reconheceu a infalibilidade dos planos de Deus e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, a parte B do verso 2 do capítulo 42. Ele admitiu que julgou a Deus e os seus atos por ignorância. Ele diz no verso 3 do capítulo 42, quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então ele estava definindo Deus e os seus atos de justiça a partir de uma ignorância. Ele não compreendia. E o homem tem uma tendência e uma cobrança muito grande, pessoal, de querer dar resposta para tudo. Irmãos, existem situações diante das quais nós temos que simplesmente nos calar. Nós não temos que procurar dar respostas. Nós vamos cometer os mesmos pecados de Elifaz e dos seus demais amigos, Bildade e Zofar. Vamos cometer os mesmos erros. Então Jó está dizendo, Senhor, eu falei demais. Eu falei demais, Senhor. Ele também no verso 4 e verso 5, amadureceu o seu entendimento sobre Deus e a sua justiça. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por fim, verso 6 do capítulo 42, ele se arrepende diante de Deus. Ele disse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem sou eu para contender com Deus? Quem sou eu para lutar com o Todo-Poderoso? Quem sou eu para disputar com a sabedoria divina? Em meio aos meus sofrimentos, as minhas tragédias, as minhas dores, em meio às minhas incompreensões, em meio às minhas dúvidas, quem sou eu para me queixar de Deus nos seus atos soberanos na história da minha vida? Humildemente Jó reconheceu que não era nada diante de um Deus tão poderoso e sábio, e se rendeu, interrompendo suas lutas com ele e se entregando completamente aos seus soberanos cuidados. Tendo conhecido o Senhor como nunca antes, temeu por seus amigos e pelas palavras que pronunciaram equivocadamente, porque lá no capítulo 42, verso 7, diz, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então ele temeu pelos seus amigos, e ali ele resolveu então a orar pelos seus amigos, e foi neste momento que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Verso 12 do capítulo 42 diz, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Rápidas lições que nós aprendemos com toda essa história. Primeiramente, aprendemos que cristãos estão sujeitos a sofrimentos, mesmo sendo íntegros e tementes diante de Deus. Não pense o contrário. Não é porque você se julga justo que você está isento de passar por tragédias, por lutos e por sofrimentos. Porque
não é verdade. Nós estamos sujeitos, mesmo sendo filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, justificados pela fé, mesmo sendo a nação santa de Deus, o povo de Deus, a família de Deus, nós estamos sujeitos a muitos sofrimentos. Jesus mesmo disse, no capítulo 15 de João, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. E a perseguição é por causa do nome de Cristo. Ou seja, o sofrimento é uma realidade na vida de todos os cristãos. Não importa a condição deles, se sendo justos ou ainda não tão justos como deveriam ser. Aprendemos que avivamento não é euforia nos louvores. Avivamento não é ter a experiência de ter visões, de ter arrepios na hora do culto, linguagens estranhas ou extravagâncias nas orações. Avivamento é perseverança da fé em meio aos sofrimentos em torno desta fé. Este é o verdadeiro avivamento. É quando nós recusamos o pecado, abandonamos o pecado e perseveramos no caminho contrário ao do pecado, o caminho do Senhor. Este é o verdadeiro avivamento. Existe muita gente por aí que fala em línguas estranhas, que sentem arrepios, tem visões, ou dizem que tem visões, que tem extravagâncias na hora do culto, mas não tem o menor caráter, não tem o menor testemunho diante do mundo aí fora. E a verdadeira fé é aquela que resiste às tribulações impostas, inclusive contra a vida dos santos. Aprendemos que falsas doutrinas influenciam o mau testemunho dos crentes e aumentam suas angústias nos sofrimentos. Nos sofrimentos, sabe, uma coisa que sustenta a vida do cristão é ter uma boa teologia, um correto conhecimento de Deus e da sua justiça. O cristão, quando ele é mal doutrinado, ele passa pelo sofrimento, a dor e a angústia dele se multiplicam, porque o entendimento que ele tem de Deus nessa hora vai embora, e ele passa a admitir um entendimento equivocado sobre Deus. E ele vai blasfemar, ele vai se queixar, ele vai murmurar, ele vai dar mau testemunho, ele vai abandonar a fé. Aprendemos que a sabedoria de Deus é maior que a do homem e não faz sentido contender com ele. Quem somos nós para contendermos com Deus? Aprendemos que, embora não possamos entender todos os feitos de Deus, podemos confiar nele, porque a verdadeira adoração deriva de uma apreciação de quem ele é, não de uma compreensão sobre todos os seus caminhos. Eu não entendo todos os caminhos de Deus, eu não tenho resposta para todos os atos de Deus na história da minha vida, mas por quem ele é, eu já ofereço a minha adoração. É isso que Jó está dizendo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A adoração, ela é fundamentada em quem Deus é e não no nosso pleno conhecimento dos seus atos na história da nossa vida. Aprendemos que a vida e tudo que a cerca não pode ser completamente controlada por nós, pois somos muito mais vulneráveis, ignorantes e frágeis do que podemos imaginar. Por isso, dependemos daquilo que Deus planejou e deseja realizar em nós e por nós, e cabe a nós confiar no Senhor, mesmo quando tudo diante dos nossos olhos está obscurecido. Confie no Senhor, porque só Ele sabe o que é o melhor para nós, e só Ele conhece o caminho pelo qual nós devemos seguir. Então temos que confiar no Senhor. Aprendemos que Satanás não é completamente livre para fazer o que quer, pelo contrário, sua atuação é limitada e provisória, segundo a autorização de Deus. Satanás é uma criatura que serve aos propósitos de Deus. Não é uma criatura livre, com poderes igualitários ao de Deus. Não, pelo contrário, é um escravo dos propósitos de Deus. Então Deus usa Satanás conforme os seus eternos decretos, e sempre a favor de beneficiar os crentes, muito embora muitos de nós não consigamos compreender tragédias na nossa vida e a razão delas existirem na nossa casa, na nossa vida pessoal. Aprendemos que o sofrimento é resultado de tentações do pecado. O pecado, ele gera sofrimentos, ele causa dor, prejuízos. Quando nós negligenciamos as leis, quando violamos a palavra de Deus, nós sofremos consequências por causa do nosso pecado. Mas também o sofrimento é e pode ser resultado da prova que Deus quer da nossa fé.
No caso do cristão, a semelhança de Jó, Deus permite a provação para ser aprovado. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Nós passamos por tribulações e por provas, e por meio delas Deus nos aperfeiçoa, nos fortifica, nos firma, nos dá maturidade, nos faz entender que precisamos ser mais seletivos em relação a algumas experiências. E quando nós não ouvimos conselhos, passamos por experiências. Se nós não aprendemos com os conselhos, nós vamos aprender com a experiência. E na experiência, com certeza, nós vamos recuar. Porque ninguém quer a dor e o sofrimento por escolha. Nós vamos aprender lições. E Deus usa muitas vezes o sofrimento para nos ensinar muitas coisas. Aprendemos que a história de Jó aponta para o servo sofredor de Isaías 53, 3-11, Jesus Cristo. Pois desde a sua encarnação até o seu sepultamento, foi oprimido e humilhado e provou o pior de todos os sofrimentos na cruz, quando a ira de Deus se revelou contra ele para nos libertar de sofrimentos eternos. Jesus sofreu, o justo pelos injustos, para que nós nele fôssemos justificados, libertados eternamente das cadeias que nos aprisionavam no pecado. E foi por causa do sofrimento de Jesus, o homem inocente na cruz, que eu e você hoje podemos afirmar a nossa segurança na vida eterna. Assim, os sofrimentos do homem íntegro e reto, Jó, cumpriu o propósito de Deus de revelar os sofrimentos e a exaltação futura do seu próprio Filho Jesus Cristo. Essa história, ela aponta também especialmente para a pessoa de Jesus Cristo. E é olhando para a história de Jó que nós conseguimos compreender o pano de fundo que envolve a história da nossa redenção. O justo sofrendo pelos injustos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita ter uma compreensão mais bíblica sobre Deus e os seus atos de justiça, mesmo quando temos que atravessar muitos sofrimentos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra mais uma vez e por aquilo que ela nos ensina. Que o Senhor guarde essa palavra nos nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.